Já sentiu que Deus te arrancou de algo sem explicação? Pessoas se afastam, portas se fecham, caminhos antes claros se tornam nebulosos. Parece que de uma hora para outra, tudo aquilo que era seguro desaparece. Mas e se eu te dissesse que essa separação não é o fim, mas o começo de algo grandioso? E se esse vazio que você sente for, na verdade, Deus te chamando para algo maior? A verdade é que Deus sempre separou os seus escolhidos antes de usá-los poderosamente. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. José foi traído e jogado numa prisão antes de governar o Egito. Paulo passou anos no anonimato antes de se tornar o maior missionário da história. E Jesus, ele mesmo se retirava para ficar a sós com o Pai. Então, se você sente que está sozinho, pode ser que Deus esteja te preparando. O que ninguém te conta é que a solidão pode ser um presente. Enquanto muitos se desesperam no silêncio, os escolhidos entendem que é ali que Deus fala. Mas a grande questão é: você está pronto para enxergar essa separação como um tempo de crescimento? Ou vai desperdiçar esse momento precioso se lamentando? Hoje, eu quero te mostrar o que a maioria não vê. Deus usa a separação para fortalecer, moldar e preparar os seus. E quando o processo termina, aqueles que foram separados são aqueles que mais impactam o mundo. Está pronto para descobrir como Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida? Então continue comigo, porque essa mensagem pode mudar tudo. Desde os tempos mais antigos, Deus tem usado a separação como um instrumento de crescimento para aqueles que Ele escolhe. Muitas vezes, esse processo parece doloroso, injusto ou até confuso, mas sempre tem um propósito. Quando olhamos para a história de Moisés, vemos que ele passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. Êxodo 3, 1 a 12. O que parecia ser um exílio sem sentido era, na verdade, uma fase de treinamento. Deus estava preparando Moisés na solidão para que ele fosse capaz de liderar um povo inteiro. Quantas vezes não nos sentimos exatamente assim? Como se estivéssemos longe de tudo, sem direção, quando na verdade Deus está nos moldando para algo muito maior. A poda espiritual é outro exemplo desse processo. Em João 15, 1 a 2, Jesus ensina que Deus corta os ramos que não dão fruto e poda aqueles que dão fruto para que possam produzir ainda mais. Isso significa que, às vezes, Deus nos separa de coisas, pessoas ou situações que parecem boas, mas que nos impedem de crescer. É como uma árvore. Para que ela floresça, alguns galhos precisam ser cortados. O problema é que no momento da poda sentimos dor e não conseguimos enxergar o crescimento que virá depois. Mas será que temos fé suficiente para confiar no agricultor divino? O isolamento nunca é abandono, embora possa parecer. Quando Deus separa alguém, Ele não está rejeitando essa pessoa, mas preparando-a. Pense em um atleta de alto desempenho. Antes de uma grande competição, ele precisa se isolar, treinar intensamente e fortalecer seus pontos fracos. O mesmo acontece no campo espiritual. Quando Deus nos chama para um tempo de solidão, Ele está nos fortalecendo para desafios que ainda não podemos ver. José, Davi, Elias e até o próprio Jesus passaram por períodos de separação antes de cumprir seu propósito. Mas como reagimos quando Deus nos separa de algo ou alguém? Essa resposta define muito do nosso crescimento. Algumas pessoas se revoltam, outras tentam forçar situações que Deus já encerrou, enquanto algumas escolhem confiar e aprender com o processo. Se Moisés tivesse insistido em permanecer no Egito, jamais teria sido usado para libertar Israel. Se Davi não tivesse aceitado o tempo de esconderijo nas cavernas, nunca teria se tornado rei. A grande questão é: estamos prontos para deixar Deus nos separar do que for necessário para nos levar ao próximo nível? A separação também revela o que está dentro de nós. No deserto,
Moisés teve que lidar com seus próprios medos e inseguranças. José precisou superar a dor da traição. Paulo teve que desconstruir tudo o que acreditava para receber uma nova revelação. Quando Deus nos separa, Ele nos confronta. Ele nos força a encarar nossas fraquezas, nossos medos e até mesmo nossas idolatrias. Se algo nos dói tanto ao ser tirado de nós, será que aquilo já não estava ocupando um lugar que deveria ser de Deus? A questão não é se Deus nos separará de algo ou alguém. Ele sempre fará isso, pois esse é um dos métodos dele para nos aperfeiçoar. A verdadeira questão é como escolhemos reagir quando esse momento chega. Vamos nos agarrar ao que já não faz parte da nossa jornada ou confiar que Ele sabe o que está fazendo? Porque uma coisa é certa, a separação sempre vem antes da promoção. E quem entende isso, em vez de resistir, se prepara para o que vem depois. E por falar em deserto, você já percebeu que muitas das grandes transformações na Bíblia acontecem justamente nesses lugares áridos e aparentemente sem esperança? O deserto não é o fim, mas um lugar onde Deus forja aqueles que Ele quer usar. E isso nos leva ao próximo ponto. O deserto nunca é um destino final, mas um ambiente de transformação. Na Bíblia, o deserto não aparece como um lugar de castigo, mas como um campo de treinamento para os escolhidos de Deus. Foi ali que Moisés amadureceu antes de libertar Israel, que Elias ouviu a voz de Deus no silêncio e que Jesus foi preparado antes de iniciar seu ministério. Mateus 4, 1-11. O deserto nos ensina que, muitas vezes, o propósito não está apenas no destino, mas no processo. Quem tenta escapar do deserto antes do tempo, perde a chance de ser moldado por Deus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto antes de iniciar seu ministério. Isso significa que, às vezes, Deus nos conduz a lugares difíceis, não para nos destruir, mas para nos preparar. No deserto, Jesus foi tentado, provado e saiu fortalecido. Assim acontece conosco. Enfrentamos provações que expõem nossas fraquezas, nossa fé é testada, e se resistirmos, saímos mais fortes. Mas quantos têm paciência para suportar esse processo? Muitos desistem, murmuram ou tentam atalhos, mas o deserto não pode ser evitado, só atravessado. O deserto revela o que realmente está dentro de nós. No Egito, o povo de Israel parecia confiante, mas quando Deus os levou ao deserto, a reclamação começou. O que sai da nossa boca quando estamos na escassez? Quando nos sentimos sozinhos? Quando oramos e não vemos resposta? O deserto expõe nossa verdadeira espiritualidade. E mais do que isso, é nele que Deus mata aquilo que não pode entrar na terra prometida. O orgulho, a incredulidade e o medo precisam morrer no deserto para que a promessa se cumpra em nós. E quando Deus fica em silêncio no deserto, esse talvez seja um dos momentos mais difíceis da caminhada cristã. O deserto já é solitário, e quando parece que Deus não fala, a dúvida vem. Mas se lembrarmos de Jesus, veremos que mesmo sendo o Filho de Deus, Ele não recebeu palavras encorajadoras durante sua prova. Ao invés disso, Ele enfrentou tentações e resistiu com a palavra. Isso nos ensina que quando Deus silencia, Ele já nos deu o suficiente para suportar. A fé verdadeira não se baseia em sentir Deus, mas em confiar nele, mesmo sem sentir nada. Muitas pessoas tentam encurtar o tempo do deserto, mas isso é um erro. No deserto, Deus trabalha no nosso caráter, na nossa paciência e na nossa dependência dele. Imagine um ferreiro moldando uma espada. Ele aquece o metal, martela, coloca no fogo de novo e repete o processo até que a espada esteja pronta para a batalha. Assim Deus faz conosco. Cada dor, cada espera, cada silêncio é um golpe que nos fortalece. Mas a espada que se quebra no processo nunca verá a vitória. Se Deus nos leva ao deserto, é porque Ele quer nos ensinar algo.
E quem aprende a lição sai do deserto com autoridade, com maturidade e com um novo nível de fé. Mas quem resiste ao processo precisa passar pelo mesmo teste várias vezes. O que Deus quer nos ensinar nesse tempo de solidão? Estamos resistindo ao deserto ou permitindo que ele nos molde? Porque, depois do deserto, algo grandioso sempre acontece. E falando nisso, lembra de Abraão? Ele precisou deixar tudo para trás antes de viver o propósito de Deus. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Abraão recebeu um chamado desafiador: deixar sua terra, sua parentela e sua zona de conforto para seguir uma promessa divina. Gênesis 12, 1-4. Deus não lhe deu um mapa detalhado, apenas a garantia de que faria dele uma grande nação. Isso nos ensina que, muitas vezes, a obediência precede a revelação. Deus não nos mostra todo o caminho de uma vez, mas nos pede para confiar e dar o primeiro passo. E é aí que muitos travam. Querem garantias antes de obedecer, mas a fé verdadeira caminha mesmo sem enxergar o próximo degrau. A separação na vida de Abraão foi um teste de fé. Ele teve que abrir mão da segurança do que conhecia para abraçar uma promessa invisível. E essa é uma das maiores dificuldades do ser humano: soltar o que é certo aos nossos olhos para segurar o que só Deus vê. Quantas vezes seguramos relacionamentos, empregos, hábitos e ambientes que já não fazem parte do plano de Deus para nós? A verdade é que muitas bênçãos só chegam quando temos coragem de abrir mão do que já não nos serve mais. Depois de sair da sua terra, Abraão ainda precisou passar por outra separação, a de Ló, seu sobrinho. Os dois estavam juntos, mas os conflitos começaram a surgir, e Abraão percebeu que era hora de se afastar. Gênesis 13, 8-18. Isso acontece com todos nós. Em certos momentos da caminhada, Deus permite que algumas pessoas fiquem para trás. Não porque sejam más, mas porque não fazem parte do próximo nível. Algumas conexões foram importantes em um tempo, mas se tornam um peso no futuro. Quando Deus quer nos levar para um novo lugar, Ele também ajusta quem caminha ao nosso lado. E aqui está um princípio poderoso. Toda separação ordenada por Deus traz um acréscimo. Logo depois de se afastar de Ló, Abraão recebeu uma visão mais clara da promessa divina. Deus disse: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência. Gênesis 13, 14-15. A separação foi a chave para a expansão. Enquanto Abraão estava preso ao passado, não conseguia enxergar o que Deus tinha preparado. A nossa fé será testada no que estamos dispostos a deixar para seguir a Deus. Abraão não teve todas as respostas antes de partir, mas confiou. Hoje, muitos esperam confirmações detalhadas para obedecer. Mas e se Deus estiver esperando apenas um passo seu para liberar o restante? Talvez Ele esteja pedindo para você abrir mão de algo, não porque quer te fazer perder, mas porque deseja te fazer crescer. Será que estamos prontos para obedecer sem saber todos os detalhes? Quando Deus nos pede algo, Ele nunca nos deixa de mãos vazias. O desafio é que no momento da renúncia, o vazio pode parecer assustador. Mas foi assim com Abraão e com tantos outros que decidiram confiar. A questão é, estamos dispostos a largar o que é pequeno para receber o que é grande? Ou continuaremos segurando o que já deveria ter ficado para trás? Pense nisso, porque a história de José nos ensina algo poderoso sobre separação, rejeição e propósito. A história de José é uma das mais marcantes da Bíblia. Ele foi separado da sua família da forma mais cruel possível, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Gênesis 37, 23-28. Imagine a dor da traição, o choque de ser arrancado de casa e jogado em um futuro incerto.
Muitos, diante de uma injustiça dessas, se entregariam ao ressentimento. Mas José manteve sua fé, mesmo sem entender o que Deus estava fazendo. Isso nos ensina que a separação muitas vezes pode parecer uma perda, mas na verdade é um realinhamento para algo maior. A prisão de José parecia o fim, mas era apenas um degrau na sua trajetória. Antes de governar o Egito, ele precisou passar pelo isolamento e pela humilhação. Gênesis 41, 14 a 46. Deus estava forjando nele a paciência, a sabedoria e a maturidade necessárias para a missão. Aqui há um grande aprendizado. Nem todo atraso é um castigo. Às vezes, é um treinamento. José poderia ter se revoltado, mas escolheu permanecer fiel, e isso fez toda a diferença. Quando Deus está preparando algo grandioso, Ele primeiro prepara o coração do escolhido. Quantas vezes olhamos para situações difíceis e pensamos, Deus me esqueceu? José poderia ter pensado isso quando foi jogado no fundo de um poço, vendido como mercadoria ou preso injustamente. Mas Deus não o esqueceu. Ele estava apenas moldando a história. A diferença entre quem se afunda na amargura e quem se torna grande está na forma como encara o processo. As dificuldades podem ser um sinal de que Deus está te preparando para algo maior. A questão é, você está pronto para crescer no meio da dor? Deus usou cada estação da vida de José para posicioná-lo no lugar certo. Ele interpretou os sonhos de 2 prisioneiros, e foi essa conexão que, anos depois, o levou diante de Faraó. Isso nos ensina que, mesmo nas fases mais difíceis, precisamos continuar sendo fiéis no pouco. Muitas vezes, queremos um grande avanço, mas não estamos dispostos a servir no esconderijo. José se manteve excelente em tudo o que fez, mesmo quando ninguém o via. E foi essa excelência que o tirou da prisão e o colocou no trono. Outra grande lição é que a separação de José da sua família não foi o fim da sua história. Anos depois, Deus restaurou tudo. Mas José precisou amadurecer primeiro. Se tivesse reencontrado seus irmãos logo após ser vendido, talvez tivesse buscado vingança. Mas, depois de passar pelo processo de Deus, ele estava pronto para perdoar e restaurar sua família. Às vezes, Deus nos separa de algo ou de alguém para que, quando houver o reencontro, estejamos transformados. Não é sobre o que perdemos, mas sobre quem nos tornamos. O tempo de solidão de José não foi desperdício, foi investimento. O mesmo vale para nós. Quando Deus nos permite passar por tempos difíceis, Ele está construindo algo dentro de nós. José saiu do cárcere direto para o palácio porque esteve disposto a aprender em cada fase da sua jornada. E se Deus estiver te separando agora, é porque algo grandioso te espera. Mas antes de chegar lá, há algo que todos nós enfrentamos: o silêncio de Deus. E esse é o próximo ponto que precisamos entender. Poucas coisas são tão angustiantes quanto orar, buscar, clamar e não ouvir nada. O silêncio de Deus pode ser confuso, pode parecer abandono, mas nunca é. Elias esperava que Deus se manifestasse em algo grandioso, um vento forte, um terremoto, um fogo. Mas Deus veio num sussurro. 1 Reis 19, 11 a 12. Isso nos ensina que muitas vezes estamos esperando um grande sinal, enquanto Deus já está falando de forma sutil. O silêncio dele não significa ausência, mas um convite para ouvirmos melhor. Será que temos prestado atenção nos sussurros do Senhor? Jó clamou desesperadamente por respostas. Ele perdeu tudo: família, riqueza, saúde. E o que mais doía era o silêncio de Deus. Mas no final, Jó percebeu que Deus nunca havia saído do controle. Ele declarou: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Jó 42, 5. Ou seja, o silêncio de Deus serviu para aprofundar sua fé. Muitas vezes, queremos respostas imediatas,
Mas Deus deseja nos levar a um relacionamento mais profundo. Ele não está apenas interessado em mudar nossa situação, mas em mudar a nós mesmos. Jesus também permitiu que seus amigos passassem por essa experiência. Quando Lázaro ficou doente, Maria e Marta enviaram um recado urgente. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. João 11, 3-6. Mas Jesus não foi imediatamente. Ele esperou. O silêncio foi proposital. Só depois de 4 dias, quando todos já tinham perdido a esperança, Jesus chegou e realizou um milagre ainda maior: a ressurreição. Às vezes, Deus está demorando, não porque esqueceu de nós, mas porque está preparando algo muito maior do que imaginamos. E aqui entra uma questão importante: como reagimos ao silêncio de Deus? Muitas pessoas desistem, esfriam na fé, perdem a esperança, mas se soubéssemos o que Ele está preparando, entenderíamos que a espera não é tempo perdido, é tempo de construção. O que parece demora para nós, para Deus, é o momento exato. Se você está esperando algo há muito tempo, talvez seja porque Deus está trabalhando nos bastidores, alinhando tudo para que, quando acontecer, seja no momento perfeito. O silêncio de Deus também testa a nossa confiança. Será que confiamos nele apenas quando sentimos sua presença ou também quando tudo parece incerto? Elias aprendeu a ouvir Deus no silêncio. Jó encontrou Deus de uma forma mais profunda. Maria e Marta viram um milagre maior porque suportaram a espera. O que todos eles têm em comum? Permaneceram firmes, mesmo sem entender. Isso é fé genuína. Isso é confiar que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece parado. E talvez esse seja o ponto: aprender a confiar no tempo de Deus. Queremos respostas rápidas, mas Deus trabalha com propósitos eternos. Se Ele ainda não respondeu, é porque Ele está te moldando. E enquanto esperamos, algo importante acontece: transformação. José esperou anos pelo seu sonho se realizar. Paulo passou um longo tempo no anonimato antes de ser um grande missionário. O silêncio, na verdade, é uma preparação. E falando em preparação, ninguém entendeu isso melhor do que Paulo, que passou anos isolado antes de seu grande chamado. Depois da sua conversão, Paulo não começou seu ministério imediatamente. Ele foi para o deserto da Arábia e ficou ali por 3 anos. Gálatas 1:16-18. 3 anos longe dos holofotes, longe das multidões, longe de qualquer reconhecimento. Mas por quê? Porque Deus precisava desconstruir o fariseu zeloso que ele era e reconstruir o apóstolo da graça que ele se tornaria. Esse período de separação foi essencial. Deus não queria apenas usar Paulo, Ele queria transformá-lo primeiro. E quantas vezes Deus faz o mesmo conosco? Antes de nos levar ao nosso propósito, Ele nos separa para nos ensinar. O isolamento de Paulo não era castigo, era uma preparação. Ele passou anos estudando, orando, buscando entendimento. Deus queria que ele tivesse uma revelação profunda da verdade antes de sair para pregá-la. Isso nos ensina algo poderoso. Nem sempre o tempo de espera significa atraso. Às vezes, significa aprofundamento. Hoje, muitos querem ministérios e missões grandiosas, mas não querem passar pelo processo de aprendizado e maturação. Querem ser usados por Deus, mas não querem ser moldados primeiro. Mas sem raiz, nenhuma árvore se sustenta. Essa fase de separação também foi um tempo de transformação. Paulo era um perseguidor de cristãos, cheio de orgulho religioso. Ele achava que já sabia tudo sobre Deus, mas Deus o fez recomeçar. O que Paulo aprendeu nesse período mudou completamente sua forma de enxergar a fé. E é assim com todos nós. Deus nos isola para nos ensinar coisas que não aprenderíamos no barulho da vida cotidiana. Ele nos leva ao deserto para nos revelar algo que só pode ser entendido no silêncio. O que Paulo viveu nos mostra que a separação não é perda de tempo, é investimento. Se Deus te separou de algo ou de alguém,
Talvez Ele esteja te chamando para um tempo de crescimento interno. Em vez de reclamar do isolamento, pergunte: Senhor, o que quer me ensinar? Talvez seja a hora de mergulhar mais fundo na palavra, de buscar mais intimidade, de fortalecer sua fé sem depender das circunstâncias. Paulo voltou do seu tempo de isolamento com uma visão tão clara que revolucionou a igreja. E se Deus estiver fazendo o mesmo com você? Muitos desistem no meio desse processo porque acham que estão esquecidos, mas Paulo não desistiu. Ele esperou, aprendeu, amadureceu. E quando Deus finalmente o chamou para o ministério, ele estava pronto. Se você está em um tempo de separação agora, saiba que Deus não esqueceu de você. Ele está te preparando para algo que ainda não consegue ver. Esse tempo de espera pode ser o período mais transformador da sua vida. Se Deus fez isso com Paulo, por que não faria com você? E há algo mais profundo aqui. Paulo aprendeu que a separação era necessária para um relacionamento mais íntimo com Deus. Ele descobriu que às vezes é preciso se afastar do mundo para ouvir Deus com mais clareza. Isso nos leva a um ponto crucial: a prática da separação intencional. Não aquela que a vida impõe, mas aquela que escolhemos, como Jesus fazia. Ele se retirava para orar, se afastava para fortalecer sua alma. E se o próprio Filho de Deus fez isso, quanto mais nós deveríamos fazê-lo? Se tem alguém que entendia o valor da separação, esse alguém era Jesus. Mesmo rodeado de multidões, cercado por discípulos e constantemente procurado, ele escolhia momentos para se retirar e ficar a sós com o Pai. Lucas 5,16 diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Isso nos ensina que a solidão pode ser intencional e necessária para fortalecer nosso espírito. Mas será que temos essa prática? Ou estamos sempre ocupados demais, distraídos demais, sobrecarregados demais para nos desligarmos e ouvirmos a voz de Deus? Jesus começava seus dias com oração antes do nascer do sol. Marcos 1,25. Ele não esperava os desafios chegarem para buscar a Deus. Ele já se fortalecia antes. Isso nos mostra algo poderoso. Se queremos suportar as pressões da vida, precisamos ter tempo a sós com Deus. Mas hoje, muitos vivem exaustos espiritualmente porque só oram quando as crises aparecem. Jesus nos ensina que a separação não é fuga, mas preparação. A pergunta é: será que estamos reservando esse tempo ou sempre damos uma desculpa? No Getsêmani, antes da cruz, Jesus se retirou para orar sozinho. Mateus 26, 36 a 39. Na sua maior angústia, ele buscou força no Pai. E quantas vezes, ao invés de fazermos o mesmo, corremos para distrações que apenas mascaram nossa dor? Redes sociais, conversas vazias, entretenimento sem propósito, nada disso fortalece a alma. Mas Jesus nos mostra que no momento mais difícil, a resposta está na presença de Deus. Ele não evitou a dor, mas encontrou forças para enfrentá-la. Essa prática de separação nos ensina algo essencial. Sem tempo a sós com Deus, não há crescimento espiritual. Pode-se até ter conhecimento, pode-se até ter influência, mas sem intimidade com Deus, nada disso sustenta. A vida moderna nos empurra para a pressa, para a ansiedade, para o ruído constante. Mas Jesus nos convida para um lugar diferente. Um lugar de descanso na presença do Pai. Se Ele, sendo Deus, precisava disso, quanto mais nós. Talvez seja a hora de fazer uma pausa. Não uma pausa qualquer, mas uma pausa estratégica. Se Jesus interrompia sua rotina para estar com o Pai, será que também não deveríamos criar esse hábito? Pequenos momentos de separação podem transformar completamente nossa fé. Acordar um pouco mais cedo para orar, reservar um tempo diário para ler a palavra, tirar momentos de silêncio para ouvir a Deus. Essas práticas podem parecer simples, mas fazem toda a diferença no longo prazo. E há algo ainda mais profundo aqui.
Jesus não se retirava porque estava fraco, mas para se fortalecer. Muitos veem a solidão como algo negativo, mas na verdade pode ser um presente. Deus nos chama para nos separarmos do barulho do mundo para ouvirmos melhor sua voz. Talvez seja isso que Ele esteja pedindo para você agora. Um tempo de separação, não como castigo, mas como convite. Porque quem aprende a se fortalecer na solitude nunca se sentirá perdido no meio da multidão. Agora que você entendeu como Deus usa a separação para moldar os seus escolhidos, a grande questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar resistindo ao processo, se sentindo abandonado e questionando os planos de Deus? Ou vai abraçar essa fase como um tempo de crescimento e fortalecimento? A decisão é sua, mas lembre-se, aqueles que confiam no Senhor e se permitem ser trabalhados por Ele são os que mais experimentam seu poder. E se hoje for o dia de você parar de lutar contra o deserto e começar a aprender com Ele? Se Deus te afastou de algo ou alguém, será que não é porque Ele tem algo maior reservado? Talvez seja a hora de parar de olhar para trás e começar a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Essa mudança de perspectiva pode transformar sua vida. A verdade é que a solidão não é castigo, mas convite. Um convite para uma conexão mais profunda com Deus, para um amadurecimento que poucos estão dispostos a viver. Mas os que aceitam esse chamado, esses, sim, experimentam uma intimidade e uma força que o mundo não pode oferecer. Você está disposto a ser um desses? Agora eu te pergunto: o que Deus está tentando te ensinar neste momento de separação? Você tem permitido que Ele molde o seu caráter? Ou está apenas esperando essa fase passar? Sua resposta a esse processo pode determinar o tamanho do propósito que Ele vai liberar sobre sua vida. Se essa mensagem tocou seu coração e você quer continuar aprendendo sobre os planos de Deus para a sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui eu trago conteúdos que vão te ajudar a entender e viver o que Deus tem para você. Não perca essa jornada.